escutar, de ver também. E é o que você falou, né, Su? A gente está aí. Quem não tem um pouquinho de gripe nesse momento e alguém conhecido, que jogue a primeira pedra. Mas enxergando aí dentro da nossa doutrina, nosso estudo, tudo isso são regras de aprendizado para o nosso crescimento, né? Trazem a gente para um processo de reflexão, tudo que a gente vem passando, tudo que a gente vem vivendo. Muitas vezes as tragédias estão mais longe, mais distantes na televisão, e muitas das vezes também estão dentro de casa, né? Com as tosses, com as gripes, com as pandemias. Isso sempre nos traz um processo de reflexão. E que aumenta a nossa responsabilidade ainda mais, né? Porque a gente diz sempre na escola, e aprendemos isso na escola, cada vez que a gente aprende, que a gente dá um passo, por menor que seja, na direção do conhecimento, a nossa responsabilidade com o outro e com o conhecimento moral, ela aumenta. Né? Então, nós somos responsáveis por tudo. E o tema de hoje é muito interessante. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre ele, né? E depois eu conto a história de eu chegar aqui hoje, como foi bem legal. E hoje nós vamos falar também, mais uma vez, aí do capítulo 3, né? Do capítulo 4 do livro 3 das, das leis morais, e tratando aqui quatro leis que são muito importantes, são bem legais, assim, da gente refletir, para a gente trazer para dentro de nossa casa. Muitas vezes a gente olha, lê, ouve, é uma aula, é um bate-papo e troca ideia, sempre refletindo no outro, né? Sempre colocando para fora, poxa, isso aí que está falando é a cara de não sei quem. Isso aí que a gente está olhando poderia ser dito, alguém poderia estar ouvindo isso. Boa noite, tá? Mas acho que o grande exercício é a gente trazer um pouco do que a gente ouve no dia a dia para dentro da nossa vida, tentar trazer isso, transmutar isso do literal para a prática, né? Para a ação. Então, o outro, a extensão da que pode acontecer lá fora está em nós, né? Nas pequenas gotas, nos pequenos passos. E essas leis morais, hoje nós vamos falar de quatro leis morais, né? A lei de reprodução, a lei de conservação, a de destruição e a lei de sociedade. Olha que são alguns títulos que são meio pesados, né? Quando a gente fala principalmente na lei de destruição. Mas seguindo a sequência, né? Acho que nosso entendimento tem que passar primeiro, quando nós falamos em lei, vem muito a imagem da coisa dura, da coisa formal, da coisa que tem que ser, daquela. Nós fomos acostumados com a lei, uma lei num tom mais pejorativo da palavra, se a gente for levar assim. E essa forma com que nós fomos criados dizem respeito principalmente às leis humanas, né? As leis nossas, as quais nós estamos inseridos, né, na sociedade. E o que nós vamos tratar aqui é a reflexão acerca das leis morais, as leis naturais, né? Aquelas que são leis imutáveis, que regem toda o convívio em sociedade, onde o maior, o grande escritor dessas leis aí é Deus, né? Então, vamos tratar aqui de leis naturais e de leis que trazem a evolução, o processo de evolução moral para a gente. E dando o pontapé inicial na lei de reprodução, né? Allan Kardec, ele nesse título, né? nesse tópico aí da lei da reprodução, ele faz alguns questionamentos aos espíritos, e cinco são os grandes pilares desse questionamento, desse capítulo, né? Então, ele fala sobre a população do globo, ele questiona sobre a população do globo, questiona sobre sucessão e o aperfeiçoamento da raça humana, da nossa raça, né? Nós, seres humanos. Ele traz questões sobre obstáculos à reprodução, o que é que pode impedir ou não, e quais seriam as principais consequências aos obstáculos à reprodução. Ele questiona e pergunta sobre o celibato e casamento, né? E sobre a poligamia. Então, olha como são questões tão atuais na nossa convivência que dizem respeito ao nosso dia a dia. Mas a gente não está aqui para estar jogando confete, assim, para estar refletindo um pouco e, como eu falei, tentar fazer esse exercício, trazer esse exercício para dentro da gente, dentro da nossa alma, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Então, como eu falei, a lei da reprodução, ela é também, como todas as outras que tratam o evangelho, é uma lei moral, uma lei natural, ditada e montada e trazida para nós através por Deus, né? Então, sem reprodução, a reprodução física, né?
do homem e mulher com filhos, a perpetuação da espécie, o mundo físico ele acabaria. Não existiria o mundo físico se não existisse a reprodução. Entendendo que Deus está no controle de tudo isso, no timão desse grande navio, né? É através da reprodução, da perpetuação da espécie, que é possível se manter um equilíbrio no universo, né? Através, eu diria que essa lei de reprodução, ela não seja mais importante nem que passe à frente de todas, mas o perpetuar a espécie, o reproduzir, o estarmos aqui, ela diz respeito, sim, como um grande pilar que antecede as outras grandes leis também. Então, como eu falei, sem a reprodução, o mundo físico ele acabaria. A lei de evolução física, dessa evolução física da reprodução, ela vem e serve justamente para nos ajudar a chegar no nível, no estágio de aperfeiçoamento moral. Nós precisamos estar, para estar precisamos nascer, para nascer através da reprodução. Então, Deus, nesse aspecto, e conforme eu estou trazendo aqui, ele nos dá, como todas as outras coisas, né, que nós somos premiados aí na divindade, o livre-arbítrio e o poder de regular a reprodução conforme as nossas necessidades, né? Alguns tratam isso e tratam esse tema de uma forma, eu vou dizer assim, até diria irresponsável, de uma forma mais responsável, entendendo o conceito real da reprodução, mas isso não é um aspecto a ser discutido nem ser julgado aqui, porque não nos cabe julgar nosso irmão, porque somos iguais, cada um num nível de evolução ao qual tem se fechado lá e concretizado e assinado o contrato, né, antes de chegar aqui nessa terra, cada um com sua cruz a carregar, então não é um processo de julgamento de forma alguma, mas a reprodução vista de forma responsável, ela vem sim ajudar a perpetuar a espécie para que possamos conviver uns com os outros, né? Então, olha que mágico se nós pararmos para entender e analisar e sentir quão mágico é a união entre dois espíritos, né? A união entre dois espíritos encarnados, ele é um grande progresso para a marcha da humanidade, né? Fazer com que dois seres eles se encontrem, perpetuem, se reproduzam, dois seres diferentes, de histórias diferentes, com famílias diferentes. Olha que encontro divino que Deus nos proporciona, justamente para nos trazer a possibilidade de convivência para nos dar a carta da evolução moral. Então, nesse processo, os encarnados, com dois espíritos encarnados, se encontram para o processo dessa marcha da humanidade, nós entendemos que a partir daí é plantada aquela primeira semente do sentir o outro, do estar perto do outro, do ter o outro, para tratarmos o quão mais importante, poderia dizer assim, é essa convivência nossa que faz parte da evolução moral, que é o processo de solidariedade, de caridade, que nada mais é do que a convivência entre o outro. Mas para isso precisamos ter o outro, e para ter o outro precisamos tratar de forma muito responsável essa questão da reprodução. Quando o capítulo ele trata um tópico que eu falei aqui sobre o casamento, sobre essa união estável, existem dois tipos de união. Existe a união, assim como a união e a dissolução da união, a separação, que são leis humanas, foram leis criadas por nós, né? Então, a separação, o divórcio, o celibato, alguns desses conceitos que nós estamos acostumados a ouvir, são leis humanas. Porém, as leis a quais nós estamos tratando aqui, que são justamente as leis naturais, quando a gente trata a abolição, o fim, o findar de um casamento, né? Seria como se nós estivéssemos retornando a um processo da infância da humanidade. Quer dizer, quando a gente fala em dissociação, claro, eu não estou dizendo aqui, não vamos separar, não existe, que seja eterno, não é essa a questão, porque às vezes as pessoas se encontram e não existe realmente a possibilidade de existir uma convivência para formar uma maturidade, para formar a família. Mas quando isso é feito de uma forma irresponsável,
e isso ocasiona e, consequentemente, um processo de dissolução, de desunião, de separação. É como se nós estivéssemos voltando à origem da humanidade. Quer dizer, se nós fomos feitos por Deus, por uma lei moral, dentro dessa lei moral, para reproduzir, para crescermos, a dissolução seria como se nós estivéssemos voltando, dando ré, marcha ré nesse processo. Né? Então, o celibato, como eu falei, o não casar, o não ter, como acontece em algumas religiões, isso não estamos aqui falando de religião, mas de conceito espiritual, de lei moral. Assim como a poligamia, existem várias culturas em que é permitido ter uma, duas, três homens, quatro mulheres, três homens, três maridos, quatro. Assim como a poligamia, o celibato e o processo de separação são leis criadas culturalmente pelos homens, né? Mas a lei moral, a lei natural da história, o curso natural, ele diz que nós estamos aqui, sim, para nos reproduzir, para poder perpetuar a espécie dessa grande escola que é o planeta Terra. Então, falamos um pouco aí da lei de reprodução, né? Se alguém quiser levantar o dedo e perguntar aí, fica à vontade, mas isso aqui é um bate-papo mais do que qualquer outra coisa. Então, e vocês me conhecem alguns, né? Se eu deixar aqui desembestar, eu começo a falar até... aí eu vou tocando. Então, saindo da lei da reprodução, a gente pega logo de imediato aqui, fazendo a junção com a lei de conservação. Olha quanta coisa que parece literal, que parece bíblico, que parece fora do nosso alcance, nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia. Um grande exemplo aí que eu trouxe aí na lei de reprodução. E na lei de conservação, que também é uma lei natural, também é uma lei divina, né? Nos é dado e nos traz, boa noite, Carvalho, nos é dado a explicação de que nós precisamos, já que estamos aqui, instintivamente, de forma instintiva, nós precisamos garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala em conservação, é a conservação da espécie. E para conservar a espécie, nós precisamos prover e buscar os meios necessários para que essa espécie ela se conserve por muito tempo e que o grande progresso moral ele aconteça. Nós precisamos viver, nós precisamos sobreviver e para isso precisamos nos conservar. Então, ele nos dá através da natureza. Olha que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa reflexão tão a fundo. Ele nos dá também a sala de aula, mas nos dá, através da natureza, a possibilidade de tratarmos, de nos alimentarmos, de criarmos recursos para nossa sobrevivência, para nossa conservação aqui no plano espiritual. Na verdade, nesse plano físico, né? Na verdade, é um plano espiritual, mas representado por esse corpo, por essa grande capa, por essa couraça física. Então, ele nos dá, através da natureza, os recursos para garantir a nossa conservação e, com isso, nos auxiliar aos objetivos de evolução moral. Tá? Eu estava vendo um filme essa semana, na verdade, assisti pela segunda vez. Quem não assistiu é bem legal, assim, para quem gosta do estilo, o 100, né, na Netflix. E ele tem uma história são 100 jovens que voltam, o planeta Terra ele é extinto, né, por todo esse processo de degradação que a própria humanidade propõe ao planeta, e um grupo de terráqueos vai para o espaço e lá nascem novos seres humanos que nunca visitaram a Terra. E nesse processo é como se fosse um processo invertido de crescimento e evolução. Eles retornam à Terra, não é spoiler não, tá? Porque isso está isso tá no, lá no trailer. Eles retornam à Terra e para isso eles precisam viver de novo todo esse processo. Quer dizer, o homem, a vivência, a necessidade de buscar alimentos que estão ali entregues a eles para se conservar e perpetuar a espécie. Então, o homem, hoje, na nossa realidade, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, nós utilizamos de forma indevida todos esses recursos que nos são dados para a conservação. E deturpamos um pouco, distorcemos um pouco o conceito de conservação. De que forma? Buscamos acumular recursos, acumular riquezas, e perdemos aquele senso de coletividade,
senso de conservação da própria espécie nossa, do nosso semelhante, porque nós passamos a acumular mais, então são poucos com muito e muito com muito pouco. Isso começa a gerar um desequilíbrio na lei natural, né? Mas que também não é de se julgar, não é coisa para julgar, é para que todo esse processo, tanto os que têm pouco, os que têm muito, também tem sua história e também tem a sua sala de aula aí, o seu papel de estar, o seu nível de aprendizado aqui na Terra, né? Então, tudo isso foi traçado, já foi previamente é, acordado antes de nós encarnarmos aqui, e aí eu volto de novo para a lei da conservação. Enfim, nós que nos é dado, que nos é fornecido, que nos é entregue para a conservação da espécie, nós acabamos, de acordo com o nosso nível de esclarecimento moral, extinguindo, terminando, acabando, né? Nós recebemos, inclusive, a própria ciência, quando a gente fala da ciência e tecnologia, são ferramentas que nós temos e recebemos, saúde, Sil, que nós recebemos para nós recebemos para poder nos auxiliar na multiplicação desses recursos, que muitas vezes são finitos, né? Eles terminam. Mas a ciência e a tecnologia não são dadas para que a gente possa utilizar de forma inteligente e racional para multiplicar e entregar esses recursos da melhor forma possível para o máximo possível de semelhantes de pessoas, né? E aí vem aquele conceito, aquele pilar forte, ao qual nós é uma das leis mais fortes que nós temos, né? Se não a maior, que é a caridade, né? Através dessa multiplicação de recurso, através desse processo de entender que estamos aqui para ajudar a conservação da espécie multiplicando, entregando, dividindo, né? Então, tudo isso está ligado e associado ao processo, à caridade, né? Em se falando de recursos, em se falando do quão a gente deixa de aproveitar os recursos e passamos a tratar todo esse presente que nos é dado de forma errada. Tem um exemplo, posso citar como exemplo aqui o que a gente vivencia hoje, né? Esses desastres naturais que a gente passa, a gente vem passando, que nos causam dor. Vocês aí no Sudoeste passaram muito forte aí a questão das chuvas, né? Então, algumas áreas com muito calor. Nós temos agora um surto absurdo de gripe, um Ômicron aí de Covid voltando. Então, são processos que eu vou falar um pouco na frente da lei de destruição, que são ocasionados justamente por essa falta de equilíbrio que nós, por não entendermos que as leis estão aí, nos são dadas de forma clara, e que o intuito maior é a coletividade, é a caridade, nós acabamos por perder e desregular todo esse processo, né? Então, não é, não é, não é, não é difícil, é, não é estranho que muitas vezes a gente não encontre, que nós nos deparemos com o impulso de ter, de acumular, né? Porque nós somos criados numa cultura capitalista, né? Onde é o acúmulo de recursos, é o que dita quem é melhor e quem é pior nesse processo de sociedade. E nós, desde pequenos acabamos nos catequizando com essa ideia do ter, do acumular, do impulso, do excesso, do comprar, do ter de forma desvairada, né? E esse também é um grande exercício para que a gente entenda qual será o grande propósito desse impulso de acúmulo, enquanto uns têm muitos, como eu falei, outros tantos têm poucos. Para que serve isso? Para que servem essas lições? Para que servem essas reflexões na nossa estrada, no nosso caminho de propósito, né? As tentações do ter, do comprar. Será que eu preciso de 20 pares de sapato no meu guarda-roupa? De novo, ninguém está condenando nem falando, não é isso. Então, estou dizendo que pela lei do equilíbrio, pela lei de conservação, que é uma lei moral e uma lei natural, nós temos recursos para que todos possam usufruir do máximo, da forma melhor possível, mas que de forma igualitária, né? Então, não precisa se destoar do ter, do mais, do menos, enfim. Mas aí cabe também, está dentro do processo de evolução moral de cada um. Então, é aquela ambiguidade, né, entre excesso e escassez. Excesso e escassez. As provações que vêm com excesso ou com escassez para o nosso crescimento moral nos ajudam ou não a conservar, a andar no trilho da lei de conservação, né? Então,
equilibrar o uso dos recursos e auxiliar o próximo, acho que seria o grande exercício desse nosso processo terreno, dessa nossa forma de estar lidando. Nós falamos aqui da lei de reprodução, falamos aqui um pouco da lei de conservação, e um título, e vamos falar agora, vamos tocar na lei de destruição. É forte, né? Destruir é uma palavra que tem um significado, uma ressonância forte quando a gente fala isso, destruição. Mas se nós entendermos essa lei natural e substituirmos essa energia do destruição, entendermos isso como equilíbrio e transformação, nós vamos entender de uma forma mais leve o que quer dizer essa lei natural, o que é que ela traz para a gente de aprendizado. Né? Então, o que chamamos de destruição, ele não passa, pode não passar somente nada mais do que a ser do que transformação. Né? Tudo para mudar, tudo, ele precisa passar por um processo de perda, de destruição, na maioria das vezes, para que a gente tenha um processo novo de renovação e melhoria. Né? Então, a própria renovação dos seres humanos, ele precisou passar por um processo lá atrás de destruição, entendendo como a necessidade natural de equilíbrio, para que nós estivéssemos aqui. Se não passássemos um processo lá atrás, fisicamente falando, e até psiquicamente falando, de destruição até, né? Destruição entendendo mais uma vez, gente, como transformação, nós seríamos hoje, estaremos hoje como Neandertals, nosso corpo ainda seria aquele antigo, então reproduziríamos exatamente, talvez, aquele mesmo formato Neandertal que nós passamos. Então foi necessário que houvesse um processo de perda, de destruição, de renovação, de crescimento, boa, guerras também. Pandemia, guerras também, sim. A gente vai falar um pouco aqui, Camila Florzinha, porque a destruição, as guerras, ela vem num processo de destruição e muitas vezes para renovar alguma coisa, algum desequilíbrio que foi causado por nós mesmos. Né? Nós temos tem uma tem um estudo bem legal, depois eu vou sinalizar para vocês, que trata aquela questão da Pangeia, né? Alguns Nibiru, o processo de evolução e transformação dos planetas, e que trata justamente que algumas civilizações antigas, como os Incas, os Maias, e até mais antigas, né? Elas foram extintas de uma forma até radical, né? Por questões de desnível e necessidade de evolução e reequilíbrio moral e espiritual, para que outras novas gerações, outras novas formas de pensar e de energia viessem para renovar. Então, é um estudo à parte, mas quando você trata essa questão da guerra, das guerras, essa necessidade de destruição, ela pode ser tratada e tida como a mesma que pode ocorrer em todos os planos, em todos os mundos, em todos os planos. Essa necessidade, esse processo de destruição. Porém, o que nós tratamos de guerra por guerra, tsunamis, esse no nosso caso, é porque esse nível de destruição ele passa a vir a ser proporcional ao nível de evolução de cada um desses mundos. Então, o que para a gente pode vir num processo de renovação através de guerra, que são causadas por nós mesmos. Então, Deus mandou uma guerra, mandou um raio, Zeus, o Deus do trovão. Não, não é isso. Foi causada por nós mesmos. Então, esse processo ele está alinhado de acordo ao nível de evolução de cada um desses planos, né? Então, ele deixa de existir esse processo de destruição e de guerra ao qual nós conhecemos, ele pode vir a deixar de existir quando o físico e o moral eles se encontram, ele acaba chegando num processo mais depurado. Então, um processo de limpeza, um processo de despertar moral, e aí essas guerras elas começam a mudar o conceito, e esse processo de transformação passa a ser, pode vir a ser processos de transformações mais leve, né? Então, nós pagamos um preço alto, porque nós entendemos ainda. Eu tava ontem questionando um negócio interessante aqui, né? Eu não sabe, eu estou morando em Aracaju, 80% em Aracaju e 20% em Salvador, que a minha bebezinha está chegando, acho que mais um mês e meio, acredito eu. E eu estava pensando, poxa,
nós temos ainda, é uma penúria tão grande, nós temos, quando você para assim para levantar, acordar de manhã, fazer com que esse corpo físico, essa carapaça, levante de uma cama, caminhe fisicamente. Eu tava, meu Deus, é muito peso, é uma carga pesada muito grande, visto que nós temos essa energia etérea que funciona aí espiritualmente. Obrigado, obrigado. Anota na caderneta aí, por favor, próximo. Essa aluna aí. Ah, rapaz, entrou para pegar essa aula. Por favor, não leve isso a sério, não, porque isso é inveja. Inveja e faz parte do processo de evolução e depuração moral de cada um de nós. Então, esse, levantar esse corpo mostra o quanto nós ainda estamos ainda num processo neandertal ainda, né? Então, precisando evoluir para poder despertar moralmente, para despertar espiritualmente dentro da nossa cadeia, nessa nossa escola Terra. Então, as guerras, elas são compatíveis a esse nível de evolução nosso. E não são guerras formadas e trazidas, como eu falei, por Deus. Porque Deus... A tecnologia e ciência utilizada talvez por um processo, por homens e seres humanos que não tenham um processo de discernimento moral tanto, que utilizaram um processo de ciência e tecnologia para o mal, para a destruição. Né? E isso, ainda dentro, falando da lei de destruição, a lei de destruição ela é uma das leis, todas essas leis naturais e morais, elas não existe habeas corpus, né? Ela traz na cerne dela o equilíbrio. Se nós construímos e desequilibramos a natureza e desmatamos, catástrofes virão chuvas, virão todo esse processo que a gente vivencia hoje, que muitas vezes a gente acredita a Deus, o que foi, por conta, pode ser associado a má utilização dos recursos que nos foi dado de presente para a conservação da espécie. Então, as guerras também, como eu falei, ciência e tecnologia que foi colocado à disposição do crescimento e do compartilhamento de todos, que foram utilizados de uma forma errada, errônea, e não adianta agora botar na culpa do pai lá que só quer nosso bem. Né? Então, se nós não passássemos por esse processo de destruição, né, de transformação, nós teríamos, como eu falei, ainda aquela mentalidade, o corpo, aquele processo antigo, ainda lá atrás, de séculos e bilhões de anos atrás da nossa existência, do início da espécie. Não? E trazendo mais uma vez para a nossa realidade, né, quanto mais material, quanto mais atenção e poder e força nós damos e direcionamos para o material, quanto mais material é o mundo, ele está mais sujeito a um processo de transformação pela destruição. Né? Porque a nossa causa maior aqui não é o material. A matéria é uma ponte. E não é para condenar a matéria e sair jogando quem tem muito, não. De forma alguma. A matéria é uma ponte para que a gente possa refletir, pensar e utilizar de forma consciente e inteligente em prol do crescimento de todos, da humanidade, não somente o nosso. Né? Então, quanto mais nós determinamos e direcionamos o poder à matéria, mais processo de transformação vindo da destruição, a possibilidade grande de vir. Né? Tsunamis, vulcões, enchentes, né? Deus, ele não castiga. Ele é pai, ele quer nosso bem. E, mais do que tudo, ele nos dá o arbítrio de pilotar essa grande nave, né? E conviver. Então, olha como elas estão interligadas, a lei de reprodução, nós estamos reproduzindo, a lei de conservação para perpetuar a espécie, a lei de destruição, onde busca o equilíbrio, trata o equilíbrio através das transformações, esse processo de transformação, para que a gente consiga conviver um com os outros, e o conceito, fechando esse quarteto aí, que é a lei de sociedade, né? Então, nós, seres humanos, nós precisamos, o homem, não estou falando de gênero, o homem, o ser humano, ele precisa do ser humano para crescer. Ele precisa do ser humano para poder compartilhar, para poder interagir, para poder entender qual é o seu próprio processo de crescimento, onde está a sua necessidade de crescimento moral. Então, núcleos, inicialmente, né? Foram criados núcleos, cidades, para quem gosta de história e relembrar um pouquinho os livros de história, né, Thay? né, pro,
os núcleos, as polis, as cidades, os crescimentos que faziam com que o homem ele começasse a viver em sociedade, isso na verdade nas cavernas também, né? Os homens eram mais não tão dependentes um do outro, mas a necessidade de sobrevivência fazia com que eles se reunissem e começava um processo de sociedade. Então, o homem, ele precisa do homem, nós precisamos uns dos outros, mas não é a dependência de que eu preciso, nós transformamos essa dependência numa dependência amorosa, numa dependência doentia, muitas vezes, senão eu morro, senão... Nós precisamos, para quê? Eu consigo, muitas vezes, o exercício do enxergar no outro, aquilo que eu posso melhorar em mim, isso não é egoísmo, isso é um processo de transformação interna e de doação. Então, muitas vezes eu posso estar vendo em você alguma questão que me incomoda, que na verdade é minha. O que é que eu preciso evoluir? Por que aquele comportamento de um marido, de uma esposa, de um vizinho me incomoda tanto, né? Então, a convivência com o outro é o grande exercício da vivência em sociedade para um processo de evolução e de crescimento moral. Então, nós recebemos a escola, recebemos a merenda, né? Recebemos o recado, olha, se você destruir a merenda, você não vai ter o que comer no outro dia. Então, não precisa guardar, porque você vai ter o tempo todo. E nós recebemos também o coleguinha, para que o coleguinha nos mostre e nos ajude a crescer, a evoluir moralmente, né? E só que dentro desse nosso processo também cultural, né? Existem aqueles que optam por viver sozinhos, os eremitas, que se isolam, que se afastam em mosteiros, e partindo desse princípio da lei de convivência, que nós precisamos uns dos outros, ele vai de encontro, é um processo que vai de encontro, desde que esses pseudos afastamentos eles sirvam para bolsões e clarões de reflexão. Muitas vezes nós precisamos estar sós, para refletir, para pensar, para entender, para poder nos ouvir nossos sentimentos, ouvir o que é que a gente precisa, nossos instintos, mas desde que isso seja utilizado depois para potencializar essa vida em sociedade, esse crescimento, essa ajuda, esse apoio mútuo ao nosso semelhante, né? Então, aquele que muitas vezes se afasta desse processo, ele acaba que, de uma forma ou de outra, contrariando esse pilar central do processo dessa lei de convivência, né? Que nos ajuda nesse grau de escalada rumo à evolução. Então, o ermitão, né? Então, como eu falei, é ilícito o cara se isolar do mundo, mas ninguém consegue muito tempo. Mesmo ele passa por processos de reflexão e de introspecção gigante, porque precisa interagir. O próprio pensamento, na hora que ele está isolado numa caverna, anos e anos, o pensar, quando ele está pensando, ele está interagindo. O pensar sobre, o refletir sobre, é um processo de interação. É um processo de interação com o mundo exterior, a qual ele está vivenciando, a qual ele está. Então, ninguém ele fica completamente isolado. Ninguém é uma ilha, né? Já dizia aí, minha professora depois pode me dar pesca aí, né? Minha Thaís. Mas, enfim, a convivência em sociedade, a convivência no outro, nos traz e nos entrega as ferramentas. Falamos de casa, falamos de comida, falamos de perpetuação, e agora as ferramentas necessárias para que a gente tenha passemos por um processo de evolução moral, né? Eu acho que é o nosso grande mote, nossa grande meta aqui encarnado. Senão, realmente não teria necessidade de... Eu fico pensando todo dia isso, essa questão de levantar na cama, levantar esse corpo, meu Deus, e não é peso, e não é nada não, viu, esses alunos aí que ficam no fundo da sala jogando papelzinho. Então, nós todos necessitamos de todos. Isso está intrínseco à cadeia produtiva, né? A produção do alimento, essa carinha não me comove, não. Mas o que a gente come, o que a gente veste, da forma com que a gente transita, tudo isso dependeu ou passou pelas mãos de outras pessoas, que fizeram com que aquele alimento chegasse, que fizesse que toda aquela cadeia para a nossa sobrevivência viesse. Já pensou se nós não tivéssemos o outro? Quer dizer, são pessoas que muitas vezes, até chegar no supermercado, eu estou falando de roça, de fazenda, de feira, mas até os produtos industrializados. Para chegar um produto numa prateleira de um supermercado, olha, toda essa cadeia precisa de alguém para colher, para poder pegar, para poder embalar, para poder colocar no caminhão, para poder transitar. Então, todos nós precisamos de todos, consciente
ou inconscientemente para sobreviver. Agora, o que nós fazemos com esse processo, a consciência que nós tratamos com toda essa cadeia, esses presentes que nos são dados, é que vai equalizar o nosso processo de crescimento ou estagnação, moralmente falando. De novo, e não é julgamento. Todo mundo tem o seu processo, e nós por sermos ainda seres humanos, né, por caminharmos ainda sobre duas patas, né? Então já caminhamos sobre quatro patas, mas ainda caminhamos sobre duas patas. Então ainda estamos no processo de evolução. E é natural que a gente erre, é natural que a gente perdure, que a gente passe perrengue, que a gente tenha raiva, mas a partir do momento que a escola, que a gente passa, que a leitura, que os estudos nos traz uma clareza, a nossa responsabilidade com as ações ela aumenta. Então, nos cabe refletir e pensar um pouco mais. Poxa, eu já sei um pouco mais, eu estou estudando, eu estou na escola, eu estou vendo, então eu já consigo refletir. Por mais que isso me machuque, eu sei que isso não é meu. Isso é humano e eu preciso seguir o meu rumo, seguir o meu caminho. Então, tudo isso, sim, eu lembrei aquela de um ponto. Eu estou falando de convivência, de sociedade, aí parece meio livro de história de Thaís Santos, né? Da professora Thaís. Mas olha que exercício de convivência, que grande presente maior. Existe presente e desafio maior de exercício de convivência em sociedade do que a nossa família. Quer dizer, nós somos colocados dentro de um círculo familiar a qual nós não sabemos o porquê ainda claramente, nem o como, mas nós temos pais, irmãos. Vocês me ouvem? Alguém dá um sinal aí? A encarnei Nereida. Então, nós temos pais, irmãos, e que não são, olha, eu digo aqui, mesmo irmãos gêmeos, vocês sabem disso, não são perfeitamente iguais. Sempre tem um conflito com o irmão, é um conflito com o pai, é um conflito com a mãe. Então, é o grande exercício que nos é dado dentro de nossa casa, dentro do nosso espaço físico, para que a gente possa aprender a conviver em sociedade, aprender onde é que estão nossa oportunidade de crescimento e de valores morais, para que a gente possa fazer isso para o mundo. Se a gente não consegue tratar bem e entender, por mais dor que cause, o irmão, uma mãe, um sobrinho, um filho dentro da nossa própria casa, como é que a gente consegue? Como é que se a gente vai ter muito sucesso externando todo esse sentimento para viver em sociedade com o estranho que está ali fora? É um exercício gigante. Pode até acontecer, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? A gente busca lá fora, né, achando que todo mundo lá fora, às vezes lá fora é tudo Disney, novelinha da Globo, enfim. Mas o grande exercício está dentro de casa. Se nós entendermos essas dificuldades, passarmos a utilizar aquelas palavrinhas lindas, né? Por mais que dói, eu falo porque eu vivo isso. E para mim não é fácil. É difícil. Eu tenho uma mãe que está com 82 anos, então passa por um processo já de demência, um processo já de aceleração por conta da idade. Então você tem que entender aquilo, o nível de discernimento que você tem é muito desprendimento. É muito difícil. Um irmão que tem uma forma diferente de lidar com a vida, uma irmã assim. Então, esse exercício, ele sendo feito diariamente, do perdão, da tolerância, aí nos dá, né? Toda dentro de casa, nós temos a possibilidade de exercitar, a oportunidade de exercitar a tolerância, a paciência, a benevolência, a caridade. Quer dizer, quantos de nós, e que a gente conhece, sem apontar dedo, que esse não é nosso propósito, apesar de termos 10 dedos na mão, mas a gente não vai fazer isso. Nós não vamos julgar. Nós praticamos muito mais a caridade fora do que dentro de nossas casas. Já paramos para refletir será que dentro de nossa casa, dentro do nosso alcance, família, e não precisa ter família, a gente não tem, mas um vizinho precisa de gesto de caridade, um abraço, uma palavra, um conforto, um ouvir, dentro daquele nosso alcance mais facilmente do que aquele que está lá fora. E não é dosar, vou dar mais para aqui, para ele. Não, é para todo mundo, a caridade. Então, a lei de sociedade, ela nos entrega justamente essa possibilidade irrefutável de convivermos uns com os outros e de termos, aí Deus ainda brinca, né? Pô, tudo bem, te dou a casa, te dou a comida, vou te dar as ferramentas, vou te dar um negócio, vou te dar um ensaio. Você vai brincar, vai ficar brincando aí antes de sair para a rua. Você vai brincar em casa com seus brinquedinhos, com a sua família, seus parentes, né? Então, olha que
possibilidade nós temos inúmeras, e não dá para contar isso, imensurável de exercitar a nossa possibilidade de crescimento moral. Mas, claro, se fosse fácil, nós não estávamos aqui. O grande passo, eu acho que foi dado, vem sendo dado, que é a busca de esclarecimento, é a busca da escola. O aprendiz é um grande caminho para que a gente possa. É um momento que muitas vezes, poxa, a gente está naquela correria. Ah, eu não posso, hoje não vai dar, não. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Mas quando a gente chega aqui, a gente sabe o quanto isso aqui oxigena a nossa alma. É um chamado para que a gente possa parar, refletir em conjunto, refletir em sociedade, com pessoas que viveram e vivem em casas, em momentos diferentes. Então, é uma oportunidade, um presente que nós temos para poder ensaiar esse grande jogo da vida. Até porque a gente não sabe como vai ser o dia da manhã, a gente não sabe se vamos estar aqui amanhã, então vamos aproveitar. Eu não quero ficar de recuperação, né? Nessa minha fase aqui, eu quero ir pelo menos passar uma série, mudar de sala, pelo menos mudar de coleguinhas. Mas se vocês puderem vir, sejam bem-vindos. Mas eu não quero perder de ano e voltar de novo, porque eu acho que todo mundo, não é querer por querer, todo mundo está aqui para evoluir moralmente, gente. Eu agora vou ser pai de novo, eu converso bastante com Lara, né? A gente fica refletindo muito sobre isso. Gente, o que será que esse presente desse ser que está vindo para mim? É um conceito de pai diferente que eu estou vivenciando. Ah, o pai, a fraldinha, o cocozinho, gorfada, não. Eu estou pensando, o que será que esse ser está vindo nesse momento para me ensinar o quê? Né? O que será que eu preciso despertar na minha vida, na minha chamada, na minha propósito, na minha caminhada, para poder eu seguir meu rumo, né? E com certeza ela vem num processo de troca também, de aprendizado, mas eu estou enxergando muito mais na expectativa de aluno. Obrigado, eu muito mais na expectativa de aluno do que outra coisa. Então, tudo isso é um processo que engloba esses 4 pilares que a gente falou, essas 4 grandes leis naturais, né? Que é a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição e a lei de sociedade. É mais ou menos isso. É um desabafo humano, brincadeira. É uma troca de ideia aqui humana. Eu gosto demais de estar aqui. E vocês fiquem à vontade aí para falar, para perguntar, para tirar alguma dúvida. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu passo. Tenho direito a 3 pulos e pedir ajuda aos universitários. Fique à vontade enfim, microfone aberto para todos aí. Você é 10, viu, colega? Tamo junto. Deixa eu contar. Que ótimo. É, Parabéns por ter recebido essa responsabilidade, né, de falar das leis morais que foram deixadas pelo. Deu uma travada, eu acho, tá? Ah, ainda fica me falando. Tá melhor agora? Deu, melhorou. Aí, assim, né? É, Quando falo das leis morais, a gente até esquece um pouco é, que espiritismo, nesse exato momento, ele é religião, porque a gente traz um campo de filosofia e de ciência muito grande, né? É porque é muito, mas muito mesmo atual. E aí, você falando da questão da lei da conservação, a gente fica pensando, eu estava pensando assim, né? Que quando eu minha professora de geografia me disse para a gente na aula, né? Ela trouxe o dado, ela falou, olha, o que é produzido, né, na agricultura é se torna desperdício. Se torna desperdício, então, quando a gente volta para o livro dos Espíritos, que tanto no livro dos Espíritos quanto é necessário para a conservação humana já existe, já está disposto na humanidade, né? Então, não tem necessidade mais de fome, né? Não tem mais necessidade. Deixa eu ver se eu É, melhoro a minha conexão aqui, porque a minha acho que conexão tá ruim, né? tá travando um pouquinho. Mas Deixa faz eu ver parte da aqui. lei de destruição, isso aí.
a conexão. Tá destruindo minha fala. Mas eu estou dizendo o seguinte, melhorou? Melhorou. Imagine que tudo já está disponível, né? Tem água potável para toda a humanidade. Piorou. Melhorou não. Hã? Melhorou não, tá? Melhorou não. Mas o que eu estou entendendo que você está falando é, nós temos tudo isso, enquanto você reconecta a sua, volta a tua conexão. Nós temos tudo isso ao nosso alcance, né? Tudo isso disponível o tempo todo. É como se nós descêssemos ao parquinho e destruíssemos, vamos destruir o parquinho, né? Vamos tocar fogo no parquinho. A gente sabe onde é, tem o planeta, tem a casa, tem os irmãos, vamos tocar fogo e jogar todos esses recursos de forma. Isso acontece dentro de casa, né? Eu recebo puxão de orelha muitos aqui, porque em pequenos atos, em pequenas ações, é um desperdício de água. É a forma com que a gente desperdiça, como você falou aí, alimento, né? Quando a gente vai e coloca, vou pedir, vou comer, como com os olhos, né? Ao invés de pedir um, vou comer dois, né? E acaba desperdiçando. Todos esses pequenos atos, por isso que eu estava falando, tá aí, você vai retomar sua fala aí, mas nós temos uma oportunidade de exercitar isso em casa. Então nós cobramos muito do outro, que o outro faça, que o outro venha, aquele ali não faz. Meu Deus, olha que absurdo aquilo ali. E eu estou fazendo. Eu estou dando exemplo, por menor que seja, por minúsculo que seja, né? Mas eu dei um tempinho aqui, dei uma enrolada para você retomar a sua fala. É, mas é isso. Você sabe o que às vezes a gente confunde. Eu acho que na maior parte do tempo a gente confunde, né? E nós somos seres políticos. O ser humano é um ser político. Então, quando você fala em sociedade, nós estamos remontando essa ideia. E nós precisamos entender que somos, quando a gente fala que eminentemente somos seres sociais, nós também estamos falando que nós somos seres políticos. E a política, ela é para isso. Ela foi feita, tá lá, ó, naquela ideia lá. A política é o quê? Abrir mão daquilo que você acha que é conveniente para o seu individual em prol do coletivo. É isso que está lá, construído lá desde Grécia Antiga. Essa é a ideia de política. Então, quando a gente distorceu ao longo das nossas conveniências, né? E a gente trouxe para a ideia de partidário, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a ideia de política. Jesus Cristo foi eminentemente político. Por quê? Porque quando ele defende o direito da própria humanidade, ele está trazendo que todos nós temos direitos, né? Todos nós temos direito à água. Você não tem como você falar, a água é o bem da humanidade, né? É um bem para a humanidade. Então, o que que a gente faz? A gente suja rio, a gente suja, a gente gosta de praia e suja praia, entendeu? Então, tipo, são coisas que a gente precisa desmontar na nossa cabeça e ficar, não, não é desse jeito. Não tem jeito, não. O que que adianta eu guardar o palito do picolé, não sei o que tal. Mas sabe o que que adianta? Porque a gente trabalha a nossa própria moral, a gente ensina os nossos filhos e constrói novas ideias para gerações. Esse é que é o ponto, né? Hoje eu estava vendo, eu estava no almoço lá e rapidinho, eu estava vendo lá, só para concluir aqui, uma postagem que eu vi numa página de ciência. Os esquilos, ó, vê bem, os esquilos, ó o tamanho de um esquilo. Os esquilos, eles plantam as nozes para guardar, né? Eles vão lá e cavam e botam as nozes. Eles, sem querer, eles estão plantando, porque eles cavam para comer depois. Tipo assim, eles estão armazenando. Aí eles esquecem onde foi que eles armazenaram e eles reconstroem florestas. Esquilos, gente. Então, eu só vou trazer isso daqui só para a gente parar com essa ideia de que nós somos os bambambãs da natureza. Porque quem está construindo floresta é esquilo, tá? Então, é, vamos abrir o nosso leque assim de pensamento e entender que nós somos pertencimento da humanidade. Da humanidade não, da natureza. Nós somos parte da natureza. Nós e os esquilos. Então, por aí. A gente só faz raciocinar, mas formos parte
desse todo, né? Estamos perdendo para os esquilos, né, Thay? Perdemos e eu fiquei arrasada. Eu falei, Estamos nossa, eu perdendo para os plantei uma esquilos. árvore e os esquilinhos estão lá jogando bicho. Assistam, quem tiver a oportunidade também, é um documentário bem leve também, A Marcha dos Pinguins. Assistam o quanto os pinguins, eles, animais, né? Eles Netflix, né? conseguem. Não, no YouTube você consegue puxar aí. Enquanto eles vivem e convivem uns com os outros em sociedade. De uma forma assim, bem entregue e pensando no outro, na perpetuação da espécie. De forma bem animal, né? Porque nós somos os racionais da história. Mas vamos lá, é isso. É isso. E aí, mais alguém? Pessoal, o povo tá quieto. Só vou Não sei se tá pontuar uma coisa tossindo, aí né? que vocês falaram da natureza, mas essa lei da conservação, ela se aplica ao reino animal, né? E vegetal. E na natureza, eles, na verdade, são, nesse ponto, no meu ponto de vista, são extremamente evoluídos se compararmos a maioria da humanidade, da parte humana, né, da espécie humana, porque eles consomem aquilo que é necessário para eles, né? Não existe um equilíbrio todo da natureza em si, né? Se mata porque isso, quando você vai ver as explicações científicas, né? Porque tal bicho se comporta de tal forma, tudo de forma equilibrada, dentro da lei aí da conservação, né? Porque eles dependem da natureza para sobreviverem. Então, quando a gente começa. A gente começou a trabalhar na minha aula passada a lei natural, ele coloca, né, que hoje nós somos em 7,7 bilhões de habitantes. O nosso planeta, ele, segundo, né, estudos espíritas, que psicografias, que o planeta seria para habitar entre 20 a 30 bilhões de habitantes. E como a gente não vive harmonicamente, né, equilibradamente, hoje a natureza já não dá conta, existe fome de um lado e existe o Abundância, né? excesso do outro. Se tivéssemos, a população poderia, né, crescer mais quase 5 vezes mais do que já temos hoje, de forma equilibrada, se utilizássemos os recursos. E aí tem um povo que me chama de doida, e não são vocês. Mas o povo lá de casa mesmo, quando eu começo a endoidar porque eu vejo água aí, essas meninas lá de casa que trabalham lá em casa, ficavam tudo doido comigo, porque elas abrem a torneira e deixam aquele chá. Eu falei, não, desgrama, volta aí, gente, pelo amor de Deus. Fecha a torneira. E pouquinhas coisas, eu sei que eu falho num tanto de coisa também, mas eu me observo, né? Comprar aqueles canudinhos metálico para não usar o descartável. Enfim, pouquinhas coisas que às vezes a gente acha que não é nada. E no final, pelo menos tentando manter, né, a harmonia aí junto à natureza, enfim. E era isso só. Eu queria só. Isso você falou aí, muito, muito bem colocado. Eu acho só que e também o que difere a gente, talvez, e que nos tirou do curso da história, foi o conceito do acúmulo, né? Então, os animais, eles não têm essa distinção, essa necessidade de acumular de uma forma individualista. E nós, humanos, nós desenvolvemos esse ter, esse acúmulo exacerbado nessa velocidade que realmente nos difere, nos transforma nos verdadeiros animais da história, né? Então, eles, por não ter a necessidade de acumular, eles conseguem realmente, acho que, conviver e compartilhar de uma forma muito mais racional do que nós, racionais humanos, né? Que ainda temos que andar sobre duas patas e levantar esse corpo pesado da cama todos os dias. Vocês estão percebendo que Marcos gripado tá achando assim o fim do mundo levantar da cama, né, coitado? Eu acho que essa gripe. Ele falou: não, é sério, é provação, gente, é provação. Levantar tá uma provação. E o quê?
Quer ver quando o neném... Ah, sim, não viu nada, só quando o neném nascer. Não, mas quando o neném nascer, ele já vai ter parado de tossir, pelo amor de Deus. Aí vai ser a outra lei, a lei da sobrevivência, mas tudo bem. Fui curada, Deus me curou. Por favor, não atrapalhe a aula, não. Alguém quer fazer alguma pergunta para Marcos? Todo mundo. Eu acho que tá todo mundo tossindo. Não sei, não sei. Mas é isso. Su abriu a aula hoje. Suzana vai encerrar também, né, Su? Ou não? Não, não sei se encerra aí. Eu Ah, tô então tá bom. tossindo. Uma palavra e uma tosse. Ah, você tá tossindo também. Nossa. Então, pessoal, nós vamos agradecer a Marquinhos, que se dispôs a estar conosco por essa aula e muito em breve também numa próxima. Muito obrigada, nosso querido amigo da Escola de Aprendizes do Evangelho. Ele é. Eu não estava na abertura, né? Então eu vou falar de novo. Nosso amigo formou com a gente na Escola de Aprendizes e é um pupilo da Casa Fraterna, com certeza. Ele mora debaixo desse tetinho. Então, quando abraçamos cada um de vocês, abraçamos os nossos irmãos remanescentes também, né? Então, vamos agradecer a Deus pelas aprendizagens, pelos conhecimentos, e que mais uma vez os nossos conhecimentos se transformem em sabedoria. Quando nós nos depararmos com cada uma das situações que estão preditas no livro dos Espíritos, nós nos recordaremos. Tenhamos certeza disso. Nós nos recordaremos exatamente daquilo que se faz necessário para a vicissitude vivida. A lei de Jesus, caminhar com Ele, não faz com que nenhuma das coisas que tenhamos que passar deixe de passar. Nós não somos privilegiados. Mas Jesus nos ensina a engrossar as nossas costas. E assim, através da sabedoria que vamos adquirindo com as aulas, com os conhecimentos adquiridos, com tudo aquilo que os nossos irmãos vêm trazendo para nós vamos sentindo cada vez mais força, cada vez mais coragem. Que tenhamos fé na vida futura, que tenhamos saúde para viver dias melhores, que tenhamos paz para todas as coisas, que Jesus e que Maria de Nazaré cubra com o manto sagrado de luz cada um dos nossos lares. Para a família de Marquinhos, que vai chegando um novo ser, uma nova reencarnante, nós pedimos a Jesus as bênçãos, que ela se sinta acolhida, que se sinta bem-vinda, que tenha paz, que tenha saúde e que tenha amor, sobretudo. E disso bem sabemos que já existe. Para que finalizemos, vamos internalizando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de novos males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração. Beijo, boa noite, obrigado. Boa noite, bom descanso a todos. Beijo, Saúde. povo. Beijo. Tchau.